O silêncio pesado do saguão do Banco Primeira União era interrompido apenas pelo barulho seco de um documento de identidade batendo no chão de mármore. Atrás do vidro reforçado, a expressão de Ashley, a recepcionista, era fria, quase demonstrando tédio ou mesmo desprezo. Do outro lado, Maria caminhava com passos firmes, tentando não demonstrar o incômodo, mas sentindo a presença de olhares que, mesmo não sendo explícitos, julgavam cada movimento seu. O descaso foi direto, não houve palavra, nem foi dada qualquer satisfação. Era como se Maria, na fila aguardando para ser atendida, não tivesse rosto nem nome, somente mais alguém que incomodava sem motivo. Por dentro, algo em Maria se quebrou, naquele segundo. Ela percebeu o quanto é doloroso não ter sua humanidade reconhecida, e o peso dessa indignação misturou-se a uma raiva que ela conseguiu, com muito custo, segurar. Não reagiu de forma agressiva, se manteve ereta, digna. O ambiente, repleto de quadros modernos, móveis caros e uma suavidade forçada nas palavras dos funcionários, escancarava uma inegável hostilidade para todos que não se encaixavam perfeitamente naquele padrão silencioso criado ali. Mesmo assim, Maria decidiu, ali, que não abriria mão do respeito próprio. Maria entrou na filial do Banco Primeira União com o objetivo simples de resolver uma pendência na sua conta. Era uma manhã como tantas outras em Nova York. As ruas agitadas do lado de fora, contrastando com o ambiente congelado e formal da agência. Logo na entrada, percebeu o olhar desconfiado de Ashley, a recepcionista, que parecia analisar cada detalhe de sua roupa e sua forma de falar, como se procurasse um motivo para duvidar dela. Mesmo assim, Maria procurou manter o sorriso no rosto, entregou seus documentos e explicou calmamente o motivo de sua visita. A cada resposta, recebia de volta perguntas desnecessárias, quase como se estivessem testando sua paciência. Algumas pessoas no banco observavam a cena de longe, sem se envolver, apenas reforçando aquela sensação de isolamento. Para Maria, cada minuto de espera era um pequeno desafio. Precisava demonstrar que sabia se portar, que tinha direito de estar ali, independentemente do julgamento alheio. O espaço, com seu clima de falsa cordialidade, deixava mais evidente o desconforto que ela sentia. Ainda assim, Maria não se permitiu sair do papel de cliente respeitosa, demonstrando mais uma vez que sua dignidade não seria abalada facilmente. Quando Ashley finalmente levantou o olhar na direção de Maria, foi apenas para, de forma quase automática, questionar se os documentos apresentados eram mesmo legítimos. Perguntou novamente sobre o motivo da visita, desconfiando da necessidade daquele serviço, mesmo já estando tudo explicado. Maria percebeu que aquilo não era só excesso de zelo, mas sim um roteiro informal, um passo a passo para afastar quem não se encaixava no perfil que o banco esperava. Não havia regra nenhuma que justificasse tantas perguntas. Era pura desconfiança, alimentada por um preconceito escondido atrás de gestos frios e olhares rápidos. Mesmo diante dessa barreira, Maria respondeu cada questionamento com calma, procurando não se abalar. A cada nova resposta, porém, dava para notar que o incômodo de Ashley só aumentava. Como se a simples existência de Maria, naquele espaço refinado, fosse uma afronta. Quem estava nas outras mesas fingia concentrar-se em seus próprios assuntos, mas era impossível não notar o desconforto crescente no ar. Alguns trocavam olhares rápidos, outros apenas abaixavam a cabeça, incapazes de agir diante do constrangimento coletivo. O silêncio pesado e a ausência de qualquer gesto de acolhimento denunciavam o quanto aquele tipo de situação era mais comum do que se queria admitir. O pior momento de toda aquela situação aconteceu quando Ashley, sem nem disfarçar o desprezo,
Atirou a carteira de identidade de Maria no chão da agência, bem aos olhos de todo mundo. O barulho do plástico batendo no mármore percorreu o saguão e deixou o clima ainda mais pesado, quase como se marcasse uma linha que ninguém poderia cruzar. Ashley continuou parada atrás do balcão, sem demonstrar arrependimento ou vergonha pelo que tinha feito, apenas mantendo o olhar frio de quem achava que não tinha feito nada de errado. Maria, sentindo o peso daquela humilhação, respirou fundo e se abaixou devagar para pegar seu documento. O movimento, que poderia ser apenas um reflexo diante do constrangimento, foi feito com calma, mostrando que ela não deixaria aquele gesto definir quem ela era. Quando se levantou, Maria encarou Ashley diretamente, com o mesmo olhar firme de sempre, uma troca silenciosa de mensagens e de forças. Mesmo sem ninguém dizer uma só palavra, ficou claro que, mesmo diante do desprezo, Maria não iria recuar. Seu simples gesto, cheio de dignidade, parecia desafiar de forma silenciosa aquela rotina de exclusão e concluir que nenhuma humilhação seria grande o bastante para fazê-la desistir de si mesma. Buscando uma solução para o que tinha acabado de acontecer, Maria se dirigiu até o balcão de recepção, esperando ao menos algum tipo de apoio ou orientação. A responsável naquele momento era Olivia, que sequer levantou os olhos para Maria. O silêncio desconfortável fez a cena ficar ainda mais difícil, como se cada pequeno gesto dissesse que ali não havia espaço para reclamações vindas de pessoas como ela. O olhar de Olivia vagava pelo computador, fingindo ocupação, enquanto Maria permanecia ali, esperando um mínimo de atenção, algum sinal de cuidado ou interesse que nunca veio. Enquanto isso, era impossível não perceber como outros clientes, principalmente aqueles vestidos com roupas de marca ou já conhecidos pelos funcionários, eram tratados de forma completamente diferente. Ao menor sinal de chegada desses clientes VIP, o sorriso surgia automaticamente, acompanhado de cumprimentos exagerados. Chá e café eram oferecidos, portas abertas e elogios trocados como se fossem íntimos de todos ali dentro. Maria, por outro lado, era tratada como se fosse invisível. Essa diferença de tratamento era gritante e machucava. A cada contato frustrante, Maria sentia mais forte o peso da exclusão, cada vez mais certa de que, naquele ambiente, respeito era garantia só para quem se encaixava no padrão. Mesmo diante da frieza de Olivia, Maria respirou fundo e permaneceu firme. Ela sabia que ceder seria mais fácil, mas escolher ficar era necessário. Sentia que aquela luta ultrapassava o próprio desconforto. Carregava sem pedir. As experiências de tanta gente que já tinha passado por aquilo e acabou desistindo no meio do caminho. Era como se, naquele momento, ela representasse todas as vozes caladas por olhares atravessados e sorrisos falsos. Cada comentário seco, cada ignorada, só servia para acender uma força diferente dentro dela. Maria se obrigou a lembrar dos seus motivos. Estava ali porque precisava resolver algo importante e tinha o mesmo direito que qualquer outro cliente daquele banco, independentemente de aparência ou conta bancária. O silêncio ao redor parecia querer empurrá-la porta afora, mas ela não atendeu. Os funcionários, mesmo percebendo a situação, fingiam não ter visto nada. Alguns clientes desviavam o olhar rapidamente. Outros fingiam mexer nos celulares, como se tudo aquilo fosse normal e não os dissesse respeito. Mas Maria, teimosa, decidiu que não sairia dali até que fosse ouvida de verdade. Não podia deixar passar, nem permitir mais uma injustiça ficar por isso mesmo. Era sobre respeito, por ela e por todos. Quando voltou ao balcão, Maria sentiu o peso da expectativa no ar, como se cada passo ecoasse dentro dela e nos que a observavam. Ashley, mantendo aquele olhar de quem julga sem conhecer, não perdeu tempo antes de começar outra rodada de perguntas, todas carregadas de dúvidas e desconfiança. Perguntou de novo sobre os dados já apresentados.
Questionou o motivo de tantos detalhes no depósito e até quis saber como Maria havia conseguido a quantia que iria movimentar. O tom era claramente provocativo, tentando fazê-la tropeçar nas próprias palavras. Maria, agora mais firme que nunca, foi respondendo uma por uma, sem alterar em nada sua postura. Não levantou a voz, não pediu desculpas por estar onde estava. Fazia questão de demonstrar que conhecia seus direitos e não aceitaria menos do que respeito. A cada nova pergunta, respondia de cabeça erguida, mostrando que não havia nada de errado ali, a não ser o preconceito velado. A situação já tinha deixado de ser sobre burocracia há muito tempo. O que estava em jogo era o direito de Maria de simplesmente existir e circular por qualquer lugar, de ser tratada como igual. Ali, diante de todos, ela reafirmava sua dignidade com cada resposta, sem recuar. Foi nesse momento que Ashley, perdendo de vez o pudor, olhou bem para Maria e sugeriu, quase rindo, que o cheque que ela queria depositar era falso. Falou alto o suficiente para que outros funcionários ouvissem, e logo alguns começaram a trocar risadinhas como se aquilo fosse só mais uma piada para animar o dia. O que era para ser um serviço comum virou motivo de deboche, e Maria sentiu os olhares de quem estava por perto, pesando ainda mais sobre si. Parecia que todo mundo no banco tinha parado para assistir à cena. Mesmo com essa afronta, Maria não deixou transparecer o impacto. Em vez de ceder à raiva ou ao nervosismo, ela olhou firme para Ashley e pediu, do jeito mais respeitoso, que a conferência fosse feita do jeito certo, como manda o procedimento do banco. Não levantou o tom e nem perdeu a calma, deixando claro que não aceitaria ser tratada de forma diferente só por preconceito. Por um instante, esse posicionamento tão seguro fez Ashley hesitar. Ela pegou o cheque, ainda contrariada, e se dirigiu à máquina para começar a verificação, como deveria ter feito desde o início. O ambiente ficou mais tenso, mas dessa vez, Maria foi quem controlou a situação. O momento seguinte foi marcado pela entrada de Henrique, o gerente da agência, um homem conhecido pelos ternos bem passados e pela postura sempre rígida. Ao vê-lo chegando perto do balcão, Maria pensou que, finalmente, alguém colocaria ordem na situação e garantiria um atendimento justo. Mas essa esperança durou pouco. Antes mesmo de perguntar diretamente o que estava acontecendo, Henrique chamou Ashley para um canto e ouviu apenas a versão dela, cheia de insinuações e desconfianças. Maria ficou ali, observando os dois conversando baixinho, e percebeu o olhar de julgamento crescendo no rosto do gerente. Henrique voltou, sem sequer pegar os documentos de Maria, para olhar com atenção. Manteve o tom autoritário e falou que, diante daquele histórico confuso, talvez ela devesse procurar outra agência. Quem sabe até outro banco. Disse isso como se estivesse fazendo um favor, mas o recado era claro. Ela não era bem-vinda ali. O desprezo nas palavras dele ficou evidente, deixando Maria sem espaço para qualquer explicação. Não houve análise de dados, não houve escuta. Só houve o corte final de qualquer diálogo, uma negação disfarçada de formalidade que expôs, mais uma vez, a distância entre os direitos de Maria e o tratamento real que recebia naquele lugar. Enquanto Maria ainda tentava entender como tinha chegado àquele ponto, Ashley aproveitou a presença do gerente para disparar seus comentários, dessa vez falando bem alto para que todos do banco ouvissem. Questionou a roupa simples de Maria, fez insinuações sobre o celular já gasto e até falou algo sobre o tipo de bolsa que ela carregava. Usava tudo isso como se fosse justificativa para o mau atendimento e, pior, ainda achou graça ao ver que outros funcionários e até clientes começaram a rir ou olhar de canto, entrando no clima de deboche. O salão, que antes estava cheio de gente ocupada, agora parecia um palco, e Maria no centro, sendo julgada publicamente.
Mesmo em meio àquele cenário de desprezo e humilhação, Maria deixou que sua dignidade falasse mais alto. Com a cabeça erguida e o máximo de calma que conseguiu reunir, pegou seus documentos, guardou tudo com cuidado e respirou fundo. Antes de se afastar, olhou diretamente para Ashley e para Henrique, sem nenhum traço de vingança na voz, e disse que palavras e atitudes assim voltam um dia. Não fez ameaças, só deixou um aviso sereno, quase como se estivesse ensinando. Saiu dali decidida a carregar só o que realmente importava, sua integridade intacta. Ao sair da agência no centro de São Paulo, Maria caminhou devagar pela calçada movimentada. Mesmo com o sol forte do meio-dia, sentia um frio esquisito por dentro, daqueles que vêm da sensação de não pertencer. A indiferença e o preconceito não eram novidade, mas ficavam mais pesados quando aconteciam diante de uma plateia. Por um momento, pensou se valia mesmo a pena encarar aquilo tudo, se não era mais simples abaixar a cabeça e seguir em frente como tantos outros fizeram antes. Ainda assim, alguma coisa dentro dela não deixou. Sabia que aceitar calada era deixar a história se repetir com outros nomes e rostos. Chegando no prédio comercial onde trabalhava, subiu até a sala da sua empresa, a Martins Tecnologia, com os passos já mais certos. Na mesa estava o contrato que ela mesma tinha negociado com o Banco Paulista, o mesmo lugar que, minutos antes, tinha lhe virado as costas. Era um contrato de valor enorme, que garantia um fluxo milionário ao banco durante vários anos. Ver aquilo ali, com seu nome nas assinaturas e em cada página, foi um lembrete de que o preconceito não diminui o valor real de ninguém. Talvez quem mais precisava enxergar isso fossem justamente aqueles que riram dela naquela manhã. Naquela noite, sozinha em seu apartamento na zona sul de São Paulo, Maria abriu sua pasta, espalhando sobre a mesa todos os documentos que tinha guardado com tanto cuidado. Pegou os contratos, as trocas de e-mails com diretores do Banco Paulista, relatórios de reuniões e até fotos dos eventos em que sua empresa foi homenageada. Cada papel era uma lembrança de todo o esforço para construir a Martins Tecnologia, de como tinha conquistado respeito no mercado e se tornado peça-chave nas operações do banco. Enquanto folheava tudo, a indignação dava lugar ao orgulho. Não era ela quem precisava sentir vergonha ou esconder o rosto. Tudo ali mostrava seu verdadeiro valor. Quando o sol apareceu de novo, Maria se preparou com calma. Escolheu uma roupa elegante, colocou um blazer azul escuro e a credencial da empresa à mostra. Ao voltar para a agência na Avenida Paulista, o clima já era outro. Ao passar pela porta giratória, sentiu vários olhares curiosos, alguns claramente surpresos. Dessa vez, não tinha ninguém rindo. Ashley e até Henrique, o gerente, ficaram visivelmente desconcertados ao notar que aquela mulher que tentaram humilhar era, na verdade, uma das principais parceiras do próprio banco. Assim que Maria entrou, foi direto ao balcão sem desviar dos olhares. Pediu, em voz firme, uma reunião com Henrique, diferente do dia anterior. Nem Ashley nem os outros funcionários tentaram barrá-la ou inventar piadinhas. Ashley, aliás, ficou pálida quando Maria entregou seu cartão de visita, onde estava escrito bem claro: diretora executiva da Martins Tecnologia. O contraste entre o tratamento de antes e a nova postura foi tão grande que a própria Ashley quase tropeçou ao correr avisar o gerente. No escritório envidraçado de Henrique, Maria foi objetiva. Sentou-se, abriu uma pasta e colocou sobre a mesa os principais contratos e documentos que mostravam o tamanho da parceria entre a empresa dela e o Banco Paulista. Sem elevar o tom, explicou como aquele acordo envolvia milhões de reais e era motivo de orgulho para as duas instituições. Falou também sobre o prejuízo, não só financeiro, mas reputacional, que uma situação como aquela poderia trazer para o banco. Enquanto apresentava os dados, Henrique folheava rapidamente as folhas,
ficando cada vez mais preocupado. Ele entendeu imediatamente o erro grave que cometeu ao julgá-la, sem saber quem era de verdade. Só que naquele momento, pedir desculpa já não resolvia nada. Maria manteve o olhar firme enquanto falava, deixando claro que não estava ali em busca de desculpas vazias ou promessas sem ação. Explicou que, para ela, dignidade não era algo negociável e que aquela reunião não era apenas sobre seu caso, mas sobre o respeito devido a qualquer pessoa que procurasse atendimento no Banco Paulista. Henrique, percebendo o peso das palavras, ficou sem reação por longos segundos. Não havia argumentos para justificar o que tinha acontecido, e a atmosfera da sala ficou carregada de um incômodo evidente. Os documentos e os fatos estavam todos ali, e o silêncio que se seguiu demonstrava que finalmente alguém tinha entendido a gravidade da situação. Quando o encontro terminou, Maria recolheu seus papéis calmamente. Enquanto deixava o escritório, sentiu leveza por ter se posicionado, mas também sabia que justiça de verdade precisaria de mais do que um constrangimento momentâneo. Ao cruzar o saguão da agência, notou que agora as pessoas a olhavam de outro jeito, talvez com respeito, talvez com desconforto. No fundo, tinha a sensação de que naquele dia recuperou uma parte importante da própria história e que, de alguma forma, tinha obrigado quem a julgou a repensar velhos hábitos e preconceitos. Maria não hesitou depois de deixar o banco. Ela sabia que, para mudar algo de verdade, teria que ir direto à fonte. Ligou para a sede regional do Banco Paulista, pediu para falar com Rafael, o vice-presidente da instituição, e explicou rapidamente que era um assunto urgente, ligado a uma das maiores parcerias do banco. Em poucas horas, recebeu o retorno. A reunião seria marcada já para aquela tarde, no último andar do edifício, onde ficavam as salas de decisão mais importantes. Ao entrar no escritório elegante, com vista panorâmica para a cidade de São Paulo, Maria manteve a postura confiante. Rafael a recebeu de modo cordial. Mas ficou sério assim que percebeu o teor da conversa. Ela contou como tinha sido tratada na agência da Avenida Paulista, detalhou os comentários preconceituosos e apresentou toda a documentação sobre a parceria de sua empresa, reforçando o impacto estratégico desse acordo no resultado anual do banco. Maria deixou claro que o problema ultrapassava seu caso pessoal, era cultural, estrutural e poderia comprometer a imagem e a confiança que tantos clientes, inclusive grandes empresas, tinham no Banco Paulista. Rafael ficou impressionado como ela conduziu tudo com firmeza e verdade. E foi só então que ele percebeu o tamanho do risco que estavam correndo. Rafael ficou visivelmente abalado com tudo que ouviu. Ele reconheceu que aquela situação não podia mais ser ignorada e ali mesmo no escritório garantiu que a resposta do banco seria firme. Poucas horas depois da reunião, ele acionou o setor de recursos humanos e o departamento jurídico para iniciar uma investigação detalhada sobre o ocorrido. Convocaram testemunhas, recolheram registros das câmeras e solicitaram depoimentos de todos os funcionários envolvidos naquela manhã na agência da Avenida Paulista. Rapidamente, a notícia da investigação circulou pelos corredores do Banco Paulista. Até então, atitudes preconceituosas e decisões tomadas no automático eram parte do cotidiano, raramente questionadas de verdade. Só que dessa vez, a possibilidade de consequências reais mudou o ambiente. Funcionários conversavam em sussurros, especulando sobre as punições que viriam. Supervisores, normalmente relaxados, agora andavam atentos aos procedimentos e procuravam dar exemplo. A cultura do banco começou a balançar. O que antes era feito sem esconder, muitas vezes até com risadas, virou motivo de alerta. Ninguém queria ser o próximo a ser chamado para entrevistas com a equipe de investigação.
Pela primeira vez, muita gente entendeu que o Banco Paulista, para sobreviver, precisaria transformar sua maneira de tratar clientes e parceiros. O desenrolar da investigação foi acompanhado com atenção por quase todos os funcionários do Banco Paulista, criando uma atmosfera de expectativa e apreensão. Quando os resultados começaram a ser comunicados formalmente, ninguém se surpreendeu com o destino de Ashley. As imagens internas da agência deixavam pouca dúvida sobre o teor preconceituoso das atitudes que teve com Maria. E ela foi demitida sem possibilidade de voltar à instituição. Felipe, que desde o início apoiou o comportamento hostil e chegou a fazer piadinhas aos risos com outros colegas, não saiu ileso. Recebeu uma suspensão de 30 dias e precisou frequentar, obrigatoriamente, um programa extenso de treinamentos sobre respeitar as diferenças e convivência no ambiente de trabalho. O caso do gerente Henrique repercutiu bastante. Depois de anos de comando ali na agência da Avenida Paulista, foi rebaixado à função de analista administrativo, sem nenhum poder de liderança ou tomada de decisão, e transferido para uma unidade menor, no bairro do Brás. Carolina, que sempre evitava se posicionar, mas participou indiretamente das provocações. Sentiu tanto a pressão do novo clima na empresa que preferiu pedir demissão, tornando-se o exemplo mais claro de que as coisas, finalmente, estavam mudando de verdade no Banco Paulista. As alterações feitas pelo Banco Paulista não ficaram apenas nas punições. Com o objetivo de evitar que casos como o de Maria voltassem a acontecer, Rafael liderou uma campanha para revisar tudo, desde a rotina de atendimento até a forma como os colaboradores eram contratados e treinados. Os treinamentos sobre diversidade e inclusão passaram a ser obrigatórios, com participação de todos, do porteiro até os diretores. Rafael, que antes evitava se envolver com o dia a dia de cada agência, decidiu acompanhar de perto o progresso das mudanças. Ele instituiu um setor próprio para fiscalizar a equidade, cuidando de que todos fossem tratados do mesmo jeito, sem exceção. Logo, as conversas nos corredores mudaram de tom. O medo e o receio dos primeiros dias deram lugar a um entendimento maior sobre o peso das atitudes cotidianas. Os funcionários pararam de tratar o respeito como algo opcional e passaram a perceber que qualquer comentário desrespeitoso, por menor que fosse, teria reflexos sérios. O clima ficou mais leve com o tempo, porque as pessoas se sentiram mais seguras para trabalhar sabendo que seriam ouvidas e respeitadas. Tudo isso fez com que a cultura do Banco Paulista se transformasse de verdade, incentivando até mesmo outras instituições a repensarem seus próprios processos internos. No meio de toda essa movimentação dentro do Banco Paulista, Maria seguiu seu próprio caminho. Mesmo vendo alguns dos antigos desafetos passando pelo constrangimento e pelas consequências de seus atos, ela preferiu não se deixar levar pela vontade de apontar o dedo ou buscar espaço em jornais e programas de televisão. Ao invés disso, percebeu que sua experiência poderia ser útil para quem enfrenta barreiras parecidas todos os dias em São Paulo. Juntou forças com algumas amigas e lançou um programa chamado Caminhos Abertos, pensando especialmente em jovens e mulheres de bairros periféricos que raramente conseguem oportunidades em instituições grandes. Rapidamente, o Caminhos Abertos começou a crescer. Em oficinas semanais no Centro Comunitário do Capão Redondo, Maria e outras voluntárias ofereciam cursos sobre temas como preparação para entrevistas de emprego, comunicação e até educação financeira. As pessoas que participavam iam ganhando mais segurança para lidar com situações difíceis e passavam a acreditar que realmente poderiam ocupar espaços antes fechados para elas, assim como Maria fez. Ao ver os primeiros resultados, Maria entendeu que seu verdadeiro papel era muito maior do que resolver um problema pessoal.
Sua luta e sua história se transformaram em esperança e ação concreta para muitos, dando sentido a tudo que passou. O que Maria nunca esperava era ser reconhecida justamente por quem, no passado, tinha feito parte do problema. Certo dia, recebeu um convite inesperado da equipe de eventos do Banco Paulista para participar do Encontro Nacional de Diversidade e Liderança. Esse evento era grande em São Paulo e reunia não só representantes do banco, mas também nomes de empresas, ONGs e até antigos colegas do tempo dos episódios difíceis. Maria ficou em dúvida em aceitar, mas entendeu que aquele poderia ser mais um passo importante não só para ela, mas para o Caminhos Abertos e todas as pessoas impactadas por sua iniciativa. Ao subir no palco do auditório, com as luzes voltadas para ela e dezenas de pessoas de terno sentadas na plateia, incluindo alguns dos antigos desafetos, Maria respirou fundo. Em vez de criticar ou relembrar a dor, decidiu provocar uma reflexão. Olhou para cada rosto presente e perguntou, de um jeito calmo, como seria a vida nas empresas e escolas se, desde o início, cada um fosse recebido confiando em seu valor, sem precisar provar nada a ninguém. Depois disso, um silêncio tomou conta do auditório e não foi preciso dizer mais nada. Maria saiu do evento com uma sensação de missão cumprida. Ela percebeu que, ao compartilhar sua história, abriu uma porta para muitas outras pessoas buscarem respeito e igualdade. Sua caminhada, antes marcada por obstáculos, agora inspirava uma comunidade inteira a acreditar em novos começos baseados na confiança e na empatia.